Hoje nós vamos receber aqui uma brasileira que há algum tempo está morando na Europa. Nós vamos receber Roberta Zugi. Roberta, obrigado por estar aqui conosco. Oi, Paulo, eu que agradeço o convite de conversar com você. É um prazer estar aqui, mesmo online, mas a gente está perto, porque a internet nos une. Isso. A vida agora ficou completamente digital. O lado positivo é isso, a gente pode conversar com facilidade com todo mundo. Mas para que a gente efetivamente fale da Europa, do leite, enfim, de uma visão que a gente nunca tem, né, que é uma visão de alguém que vai para as propriedades, antes a gente precisa conhecer você. Muitos ainda não tiveram essa oportunidade. Quem é a Roberta Zugi? E a Roberta Azul é uma veterinária que se formou um pouco mais de 2 décadas, não vou falar exatamente quando. Fiz mestrado e doutorado, formada pela USP. Logo depois que eu terminei o doutorado, eu passei num programa que chamava Jovens Talentos e fui para o Paraná para desenvolver projetos de inovação tecnológica no setor agropecuário. Então, eu saí da academia e fui para levar a parte de ciência e tecnologia mesmo para o campo, que era uma demanda que eu tinha. Eu queria trabalhar com aquilo de ciência na parte aplicada. E eu realmente consegui trabalhar com a parte de boas práticas, eu comecei em 2002 com a parte de certificação. A hora que eu falava de meio ambiente, saúde e segurança do trabalhador, coisas que aqui na Europa já estavam acontecendo e de fato vieram principalmente a reboque da questão da vaca louca, né? Então houve essa demanda de maior conhecimento da parte do campo. Ainda no Brasil, todo mundo me olhava assim do tipo, não, isso ninguém vai querer saber, né? E hoje a gente tem uma legislação que exige que o laticínio conheça passo a passo o que foi aplicado, né? Então, tudo aquilo que eu comecei a trabalhar em 2002, hoje eu vejo. Então, eu sou a veterinária que estava há muito tempo trabalhando nessa parte e hoje estou aqui, vivenciando aquilo que eu sempre busquei implementar e continuo trabalhando, né, Paulo? Porque eu continuo trabalhando no Brasil remotamente, que a internet nos permite isso pelo app. A Roberta, a gente na Embrapa conhece já há algum tempo, e até ela foi homenageada na última edição do Ideas for Milk, que ela atuou como, enfim, à frente de startup, tem um processo muito claro de participação junto às empresas, levando a boas práticas ali no Paraná, principalmente no oeste do Paraná, e, acima de tudo, é uma pessoa muito ligada ao dia a dia da atividade leiteira, né? Nos blogs, ela está sempre presente, nos debates, e esse olhar crítico que a Roberta tem me levou a convidá-la para a gente conversar aqui, porque a gente fala da produção de leite na Europa, todo mundo pensa que é uma atividade muito protegida, que é uma atividade cada vez menos rentável, e a gente precisa confirmar ou negar essa visão. A Roberta está em Luxemburgo, é um país pequenininho demais da conta, do tamanho, em termos de população, do tamanho de Juiz de Fora, 600 e poucos mil habitantes, 620 mil. e 620 mil, mas muito bem localizada, assim, meio no centro. E em vez da gente falar da produção francesa, da produção inglesa, da produção alemã de leite, a gente vai falar de Luxemburgo, que, por ser um país pequeno, acaba tendo uma influência muito geral dos países próximos ali, tanto da Alemanha, quanto da França, quanto da Bélgica e outros países. E aí, Roberta, eu já aconteceu de eu ir a propriedades e encontrar você em propriedades. Então, você é uma veterinária daquelas de campo mesmo. Embora tenha mestrado, doutorado, o que é ótimo, né? Porque você alia teoria com prática. Eu queria que você falasse um pouco do olhar seu aí. Assim, descreve para nós uma propriedade leiteira típica que você tem frequentado na região que você está morando. Paulo, assim, felizmente eu consegui locar, porque é super difícil você conseguir moradia, né? É um país caro e exigem bastante coisa, mas eu consegui locar um apartamento literalmente no centro do país, é um município que tem o epicentro e é onde tem o grande laticínio, né? O maior laticínio é o laticínio, que até invasa para outros, né? E é o polo leiteiro, que emerge, então é bem no centro.
eu ando 500, 600 metros e eu já vejo as vacas que agora voltaram para os pastos, né, que elas tinham sido recolhidas pelo inverno. Aqui, a produção ela é bastante familiar no sentido de que você tem o produtor trabalhando. Então, muitas propriedades, por exemplo, tem 2 robôs daqueles estacionários e tem a família que trabalha. Ele terceiriza a produção de alimentos, né? Então, paga caro a hora técnica. E funcionário aqui é caro, porque o salário mínimo de Luxemburgo ele é mais de 2.100 euros. E você não pode pagar menos que isso para um funcionário. Então, o dono da propriedade ele tem que trabalhar, porque esse é um valor bem considerável, né? E o preço do leite é sempre apertado. Então, essa história de chorar no preço do leite, eu já estou nos grupos aqui, Luxemburgo é pequeno, mas eu, por exemplo, estou no grupo da França, que tem bastante luxemburguês também, né? Porque aqui a gente fala francês, alemão e luxemburguês, tem 620 mil habitantes, 3 idiomas oficiais, é bem complicado, mas você acaba interagindo com os outros países. E o preço do leite é sempre uma briga, questões ecológicas. Existem vários pontos bem positivos e outros que a gente vê mais dificuldade até do que tem no Brasil. Mas antes eu queria que você me descrevesse assim, são quantas vacas o padrão? Você disse que o produtor trabalha, mas é ele, a mulher, ele contrata mão de obra. Eu queria que você... Então, o padrão E me surpreende, vamos lembrar aqui, quando você falou 2.100 euros, isso nós estamos falando em algo em torno de 14 mil reais. Quer dizer, você não, a tem gente não que pode fazer tomar conversão. decisão. Não pode fazer, é verdade. Mas tem que fazer, né? Tem que fazer, porque eu vou fazer a conversão depois do preço do leite. A média ele tem em torno de 120 vacas e 2 robôs estacionários, né? E a família trabalha no restante. E aí ele terceiriza a produção, por exemplo, de silagem. Então agora eles estão começando a arar, porque terminou o inverno, né? Agora começa a tratar a terra, começa a questão de preparar para o plantio. Hoje mesmo falou, eu tenho que pegar uma autorização para fazer pulverização. Então, você não faz uma pulverização só com uma prescrição. O cara tem um escritório certo que ele tem que ir lá. Lá vai estar delineado exatamente quais são as áreas que ele vai pulverizar, qual é o produto, blá, 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 tudo certinho. Muito restrito essa parte. E aí, quem vai pulverizar é aquele profissional, no caso era o dono da propriedade, e ele que vai pulverizar e fazer aquela área dentro daquelas condições. Então, são 120 vacas, 2 robôs e a família trabalhando e o restante terceirizado. Então, a alimentação principalmente. E aqui é engraçado porque às vezes é até estranho, né? Porque aí ele diz, não, eu comprei feno lá da Alemanha, você vai para fora do país e compra. E tem produtores que têm áreas fora, né, para produção de alimentos, as vacas aqui, e a área para produção de alimentos ou na Bélgica, ou na Alemanha, ou na França, porque aqui é mais caro o preço do metro quadrado. Aqui é muito, não adianta dizer, vamos fazer mais casa. Aqui tudo tem um zoneamento, você não pode construir numa área de produção rural, você não pode construir prédios. Então, é mais a família. Outro ponto que é bem interessante, Luxemburgo, praticamente metade da população, né, 47%, não chega a 48%, são de estrangeiros. No meio rural, você tem muito polonês, ucraniano, que são os trabalhadores que vêm da comunidade e trabalham aqui. No setor de serviços, são os portugueses. Tanto que 18% da população é portuguesa aqui. Então, qualquer lugar que você vai, você escuta português. Você vai num caixa de supermercado, você vai num restaurante, é português. E na área rural, são outros profissionais, principalmente do leste europeu. E quanto que recebe por 1 litro de leite o produtor de Luxemburgo? Perguntei, esse produtor, por acaso, ele não vende exatamente para o laticínio de Luxemburgo. Ele está vendendo para um laticínio da Alemanha. Ele recebeu 43 centavos de euro, né, o litro esse mês. E aqui também tem isso, né? Eu falei, mas por que você não está entregando para a cooperativa aqui? Ele falou, não, porque o laticínio lá da Alemanha está me pagando mais do que a cooperativa aqui. Eu falei, nossa, eu acho que eu já ouvi um assunto parecido com esse lá no Brasil, né? Como a mesma história, só que aí ele vende para o exterior. E é interessante, Paulo, porque Luxemburgo sofreu muito com a guerra, né? Com o nazismo,
esse produtor, ele me disse que ele perdeu clientes porque ele faz serviços para produzir silagem, né, os serviços com trator, e ele perdeu o cliente que o cara falou assim, não, você não vende para o laticínio daqui, você está vendendo para os alemães, eles não gostam dos alemães, ele perdeu o cliente, né, e o cara fala quase só alemão. Então tem algumas características assim bem distintas do que a gente vê no Brasil. Vamos ficar focado na atividade leiteira, que eu acho que tem algumas coisas que você precisa nos revelar. Me diz aqui, bem-estar animal, preocupação com a questão ambiental, como é que isso tem sido trabalhado pelo produtor e na sociedade? Você percebe esse tipo de pressão sobre o produtor de leite? Afinal de contas, vacas e pessoas felizes é algo que vem sendo praticado de maneira intensa nas propriedades ou é apenas um slogan? Paulo, tem dois sentidos. Tem uma demanda por parte da sociedade. Luxemburgo é muito peculiar, os municípios são bastante pequenos, a capital tem 110 ou 120 mil habitantes. Se você andar 10 minutos de carro, você vai ver propriedade de leite. Tem bastante aqui em Luxemburgo, e era o motor, né, de propulsão do país, era o setor agropecuário, depois que virou banco, financeiro e etc. Né? Mas você tem enraizado essa cultura da produção de leite. Existe sim uma demanda, mas a diferença é que você tem um contato muito próximo. Por exemplo, do Colégio da Fernanda, eu vejo na rede social lá comentando, as crianças estiveram na propriedade. Ela, que nunca, imagina, morava em Curitiba ali, ela ia comigo em Vitiparsum para a gente ver os bezerros que ela gostava, né? Ela vê todo dia para a escola, ela vê vaca na ida e vê vaca na volta, quando ela pega o trem. Então, esse contato com os animais, ele é bastante próximo. O parque aqui do lado os animais estão pastando. Então, as crianças têm esse contato. Óbvio que existe essa demanda e essa preocupação. Por outro lado, o Estado exige. Então, você tem bastante subsídio. Tem os empréstimos. O cara, para conseguir fazer um investimento grande de equipamento desses robôs, ele tem um empréstimo muito forte por parte do governo. Só que ele tem uma contrapartida também de cumprimento de diversos requisitos também grandes. Eu questionei, estava a aplicação de fertirrigação, aí eu perguntei, eu aproveito para perguntar, se vê alguém, eu converso com as pessoas, eu vou na propriedade, quanto tempo tem de lagoa? Então, o tempo de retenção são 6 meses, ele não consegue autorização se não tiver uma lagoa construída para 6 meses de dejeto. Né? A gente sabe que não é assim que funciona no Brasil. Ele não consegue financiamento para vaca de leite, né, que é o caso, se as vacas não tiverem no controle leiteiro oficial e não for animal registrado de alta performance. Né, ele tem que comprovar que ele está fazendo um melhoramento no rebanho. Então, por um lado, existe essa exigência muito grande. E os caras trabalham, assim, de sol a sol. Eu conheço um que o cara tem 550 vacas em lactação, mas esse cara, ele faz ordenha. Tem um horário que ele tem um funcionário, outro horário ele que faz. Né? Então, coisa que dificilmente você teria uma pessoa com 550 vacas em lactação, onde ele estaria no fosso fazendo ordenha. Né? Então, são realidades distintas, mas com um salário mínimo de 2.100 euros, tem que fazer ordenha mesmo. Né? Então, acho que você traz alguns insights aqui interessantes. Mão de obra muito cara, recebendo 14 mil reais por mês. O preço do leite elevado, quase a 3 reais o litro, uma atividade altamente regulada, né? Tudo tem que ter alguma chancela, algum carimbo. E agora eu queria que você falasse um pouco sobre o consumidor. A gente começa a ver no Brasil uma certa movimentação, tanto de defesa quanto de ganho de mercado, relacionada às atividades da proteína vegetal. Você não acompanhou, mas algumas semanas atrás, uma cerveja foi fazer uma brincadeira aí a favor do Dia Mundial Sem Carne, e agora ninguém está querendo tomar essa cerveja não, porque, afinal de contas, ela mexeu com a turma da proteína animal. Esse tipo de pegada está acontecendo muito na Europa, pelo que você vê?
Tem também, Paulo, uma cerveja fazer propaganda do Dia Sem Carne, porque eu até falei, né? Quem é que, né? Você não toma cerveja com churrasco de brócolis, né? Então é um meio contrassenso uma propaganda como essa. Mas tirando a cerveja, sim, existe uma briga também por parte dos produtores em relação à nomenclatura, ao uso do nome de leite para produtos de origem vegetal. Só que hoje nós estamos num cenário, Paulo, que é bastante diferente e que eu acredito que vai mudar como tem mudado. Você tem uma busca muito maior em relação ao mais natural, porque o que nós estamos vivendo é algo inimaginável. Se alguém dissesse isso há 2 anos, a gente ia dizer, ah, tá, tem um filme disso, né? Porque é tão surreal o que a gente está passando, dessas restrições, o mundo inteiro vivenciando isso, fechando, e as pessoas estão se preocupando com a questão de saúde. E a hora que você fala de um leite vegetal, né, do extrato vegetal que não é leite, que para ter a quantidade de vitaminas tem que ser vitaminas colocadas de forma artificial, processamento, uma coloração, uma coisa muito industrializada, isso de fato está criando um pouco de, opa, não, as pessoas estão mais em casa, elas preparam coisas mais saudáveis, né, mais naturais, e o leite ganhou espaço no sentido de ganhar produto natural. Aqui, eu li um estudo que mostrou que houve um consumo muito maior dos produtos regionais, dos produtos locais. Existe um selo que eles chamam do Made in Lux, e você tem os produtos especificados que têm que ser produzidos e processados dentro do território. E aí eles demonstraram que em 2020, durante todo esse processo de pandemia, aumentou muito o consumo. E isso demonstra o quê? Que o consumidor está preocupado com a origem do que ele está consumindo, mais próximo da realidade dele, mais próximo da moradia dele. Então, demonstra essa característica de preocupação com a saúde. O que eu percebo aqui no Brasil é que ainda tem um espaço para crescimento da proteína vegetal em cima do mercado de leite. Eu não tenho dúvida que vai crescer ainda, até porque você tem uma estrutura muito robusta que está se colocando a favor desse movimento. A gente tem aqui, inclusive, as grandes empresas fazendo essa adesão. Acho que tem menos espaço do que a carne, mas tem uma reação que está surgindo no Brasil, Roberta, e que tem a ver com o seu trabalho lá de 15 anos atrás, que é a questão das boas práticas. Quanto mais nós tivermos boas práticas no Brasil, tivermos empresas que valorizam processos de certificação e que a gente consegue fazer com que o consumidor entenda que um produto ultraprocessado, ele sempre traz algum tipo de distanciamento daquilo que é natural, do alimento natural, eu acho que tudo isso protege a atividade leiteira e também protege a atividade de carne, mas vamos ficar no nosso ponto. E você coloca aqui uma questão muito interessante, que é a questão da cadeia curta, que é a produção saindo da propriedade e passando em poucas mãos até chegar ao consumidor. Eu acho que isso aí é algo muito importante, mas eu queria, para terminar, porque nós estamos terminando, eu assim, ainda sinto falta da sociedade brasileira valorizar mais o produtor brasileiro. Eu estou convencido que a indústria é muito. Eu não falo a indústria do agro, não. Eu falo a indústria como um todo. A indústria como um todo no Brasil ela é muito atrasada e pouco competitiva. E o produtor brasileiro é profundamente, e a indústria do agro também, profundamente em sintonia com tudo, né? A coisa de alguns dias atrás, 3 empresas anunciaram aqui no Brasil que vão descarbonizar completamente seu processo de produção. Por que a gente não é valorizado? O produtor, quando um jovem fala que é produtor de leite aí, arruma namorada? Arruma. Eu sei de uns que tem namorada. Mas aqui, Paulo, para ele ser produtor de leite, ele tem o colégio Tecnint que ele faz.
e ele tem que estar qualificado. Ele não é, ele tem que terminar o ensino médio, que vai até os 19 anos, nesse Tecniche. Ele sai um tecnólogo em agronegócio nessas questões. E ele é um estudante como um outro qualquer. Só que eles vão de trator aqui. Eu ganhei outro dia uma buzinada de um trator, vou pôr no meu currículo, essa eu não tinha. Eles passam de trator e que é inviável pensar nisso, imagina eu em Curitiba. Mas eles saem e é normal, não tem essa distinção por causa do país e pela característica do país, né? Já que eu estou no interior, né, aqui. Então, no Brasil, você buzina para o trator sair, está atrapalhando. Aí, o tratorista buzina porque você está atrapalhando. Eu acho que essa imagem define tudo. Nós terminamos Não, eu o acho que eu não estava programa. atrapalhando, acho que ele gostou de mim, Paulo, foi diferente. Pode ser isso também, pode ser. Testa e depois dá a resposta para nós. Mas eu queria te convidar, então, para fazer um brinde virtual. Você tomando um leite europeu, Esse leite eu tomando tem um leite 10%, brasileiro. tem 10 centavos para o produtor. É um leite fair trade daqui de Lux, tá? Então, ele participa do preço final. Muito bom. Ele participa, Então, ele ganha 10 centavos a mais. por ser do município, desculpa, por ser do país. Então, um grande abraço, muito obrigado. Espero que você continue sendo nosso correspondente aí em Luxemburgo. Um abraço.